Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então, hoje eu queria fazer um vídeo que é falando sobre as coisas que eu não falo, quero dizer respondendo, quero dizer não respondendo, quero dizer não respondendo as perguntas que eu não respondo, respondendo as perguntas que eu não respondo, ou melhor, dizendo porque eu não respondo o que eu não respondo. Tem uma lista, assim, de perguntas que se repetem, sim, várias vezes chegam, fala sobre isso, fala sobre isso, fala sobre isso, e eu falo, não vou falar sobre isso. São temas, assim, diversos, que são, tipo assim, estoicismo, esquizoanálise, Jung, constelação familiar, astrologia, os meus livros aqui atrás. Então eu queria falar por que eu não faço esses vídeos, que, assim, cada um deles já teve várias propostas de pedidos, enfim. Vou falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso tem a ver, estranhamente, com o assunto dos nossos últimos dias, que é o tal do desejo, né? Então eu acho que pode servir, talvez. Enfim, vamos lá falar sobre isso? Então, o que acontece? O Dose Diária, para mim, é um processo meio específico de relação justamente com o meu desejo, com as normas, com as leis que eu invento, com as regras, com uma necessidade de estabelecer uma continuidade para alguma coisa, ou com uma necessidade de me relacionar com uma obrigatoriedade de alguma coisa e tal. Então ele entra em vários campos de negociação comigo mesmo, assim. E isso faz parte do projeto para mim, sabe? Assim, eu inventei um pouco isso para também ter que me deparar com esse procedimento meu. Eu acho que algumas pessoas podem se identificar com isso, assim. Às vezes a gente produz situações para a gente poder olhar como é que a gente vai operar nessas situações. O que vai acontecer nessa situação aqui se eu me colocar nisso? Para descobrir coisas sobre a gente. Eu faço isso com alguma frequência e o Dose Diária tem um pouco a ver com isso. Assim. É uma produção de uma situação meio artificial. Eu falei, cara, e se eu fizer essa parada aqui, desse jeito e tal? Então, várias vezes, por exemplo, eu não quero fazer o vídeo, eu não quero falar sobre nada. Várias vezes eu quero, tem gente que me pergunta isso, várias vezes eu quero ficar em silêncio, várias vezes eu quero ficar quieto. Hoje, por exemplo, é domingo à noite, esse vídeo está entrando segunda-feira de manhã no canal, tá chovendo aqui e eu queria ficar quieto, mas aí eu penso, cara, eu tenho que fazer um vídeo que eu não fiz hoje de manhã porque as crianças acordaram e tudo aconteceu e tal, eu não consegui. Então, e para quem me pergunta, é um vídeo por dia que eu faço um vídeo por dia, não é feito antes, ele é feito um vídeo por dia mesmo, que faz parte do jogo que eu mesmo inventei. Eu poderia fazer de outro jeito? Poderia, mas eu quero fazer assim, porque é importante que a coisa se desenrole assim, né? Para mim, é importante que a cada dia eu tenha uma relação com o meu desejo de fazer isso, com a minha elaboração sobre o que eu vou falar e tal. E parte disso, fundamental da história, é que eu fale sobre coisas, e eu já várias vezes caí no erro de não fazer isso, mas que eu fale sobre coisas que realmente me interessam, coisas com relação às quais eu tenho amor. Amor, assim, no sentido de querer olhar para elas, me deparar com elas, ter desejo de olhar. Ou amor, assim, nesse sentido. Aí a gente poderia ficar de novo discutindo esses conceitos, mas eu falo, cara, eu quero falar disso. E enquanto eu quero tanto falar disso, eu leio sobre isso, eu me interesso por isso, eu olho para isso, e isso me faz me rever, né? Me reolhar, me tal. Então, aí essas coisas acabam virando os temas para mim. Tanto perguntas, quanto assuntos, quanto textos específicos e tal. Então, às vezes eu caio no erro de falar sobre coisas que me pedem, porque às vezes eu não tenho mais o que falar. Falo, o que eu vou falar hoje? Aí eu vejo uma pergunta, eu falo, vou falar sobre tal coisa. Então, eu vou falar sobre, sei lá, estoicismo, que é uma que vem sempre. Fale sobre estoicismo e tal. Só que, assim, primeiro essas coisas todas, essas que eu listei aqui, que são estoicismo, esquizoanálise, né? E aí o Deleuze-Guattari, o Jung e a psicologia analítica, constelação familiar, astrologia e os meus livros, que é o pedido que eu mais recebo. Fala sobre os seus livros aí da sua estante. O que você lê? Que livros são esses? Por que eles estão assim e tal? Mas os livros são uma situação um pouco particular, porque não tem a mesma resposta, a mesma negativa não cabe. Mas nos outros casos, eu poderia falar sobre essas coisas. Na grande maioria dessas situações eu não falo porque eu não entendo disso. Eu não poderia falar sobre o Jung, de fato, sabe? Assim, eu poderia dar minha opinião sobre o que eu acho, do que o pouco que eu li, mas seria muito irresponsável, assim, eu acho. Seria meio tosco da minha parte. E aí eu ia fazer um juízo de valor, né? Ia falar, não, eu acho isso, ou estoicismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não que eu não tenha lido alguma coisa de estoicismo na vida, até eu li, mas acho que tem muito mais gente que leu muito mais do que eu, e mais importante do que leu mais do que eu, tem mais amor por isso. E quando tem amor, faz você olhar mais e faz você se reolhar, você se espelhar e se perceber mais enquanto você olha. E aí, então, esse saber, para além de ser um saber, para além de ser uma questão teórica, ele vira uma ferramenta, um instrumento, uma mecânica para você reoperar a sua vida.
Que é essa que é a parada para mim aqui. Para mim, enquanto eu faço, e acreditando que isso serve para mim, serve para alguém que está aí também. O princípio é mais ou menos esse. Então, a esquizoanálise, por exemplo, que é um negócio que eu gosto bastante, assim, na faculdade eu li o Antiédipo, e depois da faculdade eu fui ler os 1000 Platôs e tal, e tudo isso, e essa operação lá, as questões do Deleuze e do Guattari, que me interessam, que eu passei uma época em 2009 lendo bastante sobre isso, mas já faz 10 anos isso. Então eu teria que pegar esses textos, para reler esses textos, para me preparar para fazer um vídeo, mas eu não tenho desejo, de fato, de fazer isso agora. Eu não tenho tesão por isso, agora, não tenho. Talvez daqui a uma semana eu tenha, talvez daqui a uma semana me bata, alguém me mande uma pergunta falando uma coisa da noção de desejo na esquizoanálise, e eu falo, caraca, faz todo sentido esse troço aqui para uma coisa que eu estou pensando, e aí isso vai andar para um outro lugar, e eu passo os próximos 2 meses falando só sobre esquizoanálise, ou só sobre Jung, por exemplo, né? Mas nesse momento isso não está acontecendo. Então, isso tem a ver com para que isso aqui serve, e isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando sobre desejo também, sobre perceber seus desejos, né? Então, quando eu fico, por exemplo, falando do Freud pra caramba nos últimos tempos, não tem a ver com uma crença de que o Freud vai resolver o mundo, né? De que o Freud é a melhor lente para olhar as coisas todas. Não é isso, é só porque eu estou lendo Freud. E por que eu estou lendo Freud? Porque está me ajudando a pensar. Está me ajudando a pensar sobre mim, sobre as pessoas com quem eu estou trabalhando, sobre a autoescrita. Está me ajudando a pensar. Então, se me ajuda a pensar, vou continuar lendo. É natural que eu continue lendo. Sabe aquela diferença entre pegar um livro e falar, ai, meu Deus, e ao mesmo tempo, e por outro lado, você falar, então, posso ir para casa agora para ler um pouco mais aquele negócio? Isso acontece às vezes. Você realmente eu quero ir hoje de noite, daqui a pouco, depois que eu terminar de editar esse vídeo, terminar de ler um texto que eu estou lendo. Eu quero. Não tem como negar essa situação. Eu quero. Aí se é sintomático, ou se não é, ou se o que quer dizer esse conceito de querer, se ele é de estar ligado ao meu livre-arbítrio, ou uma determinação, ou uma narrativa colocada em mim de que eu tenho que ter sucesso ou não. Todas essas questões que a gente fica elaborando aqui, até por onde que caminha o seu desejo, por exemplo, que conceito é esse, né? Por onde que caminha o seu desejo, o que ele quer dizer, né? Isso importa menos porque eu quero ir lá ler o texto, entendeu? Mas então, constelação familiar. Eu não vou falar porque eu não entendo de fato. E aí eu vou falar, bom, eu acho constelação familiar e eu vou cagar uma regra, entendeu? E eu não quero fazer isso. De verdade não quero fazer isso. Mas se você acha que constelação familiar faz todo sentido para você e te opera situações, te gera mecanismos para você repensar coisas sobre você e talvez chegar a campos menos estúpidos sobre a sua vida, maravilha, maravilha. Vou dizer para você que não faz sentido? Eu não é minha função aqui, na minha leitura. Se você acha que o Jung, a ideia dos arquétipos faz todo sentido para você, que você consegue operar muitos conceitos e experiências da sua vida usando o Jung, maravilha. Eu vou dizer, não, o Jung tem uma premissa que é errada. E eu sei lá, quem sou eu para dizer isso? Porque em última análise fica essa gente aqui, a gente discutindo o que é, do que deveria, do que poderia, do que seria o certo sobre o ser. Não me interessa isso de verdade. Acho que tem gente que pode fazer isso muito melhor do que eu. Mas não me interessa. Então me interessa, e aí eu acho que por enquanto eu vou continuar falando do Freud. Aí talvez daqui a pouco passe. Talvez daqui a pouco eu esteja falando de uma outra coisa. Talvez eu esteja falando, sei lá, do Manuel de Barros. Talvez eu esteja falando do Dostoiévski, que eu não gosto do Dostoiévski. Você me perguntar, mas e o Dostoiévski, e os russos? Eu falo, mas eu não gosto de verdade. Eu não gosto mesmo. Mas as pessoas me falam, mas você tem que falar disso. Eu falo, não tenho. Ninguém tem que nada. A gente tem que conseguir se perceber. Então, essa não resposta em relação a esses textos todos, eu acho que serve para a gente pensar várias vezes na vida. Tem coisas que a gente tem que fazer, né, que a gente se inventa de ter que fazer tantas vezes e que a gente aceita que a gente tem que fazer, que são aceitações, e outras coisas que a gente não tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante disso, porque várias vezes, mesmo eu não tendo desejo de fazer o vídeo, de fazer isso aqui, que é óbvio que acontece, primeiro tem a ideia de que eu posso estar ajudando alguém, o que é muito incrível, mas de verdade é muito incrível. Assim, você fala, cara, olha, talvez você esteja ajudando alguém, olha que legal. Mas, segundo, tem o fato de que quando eu venho fazer, eu gero um movimento que talvez eu não quisesse gerar, mas eu gero um movimento que me faz pensar uma coisa, que retorna uma coisa e que abre outros campos. Campos que eu não abriria sozinho, né? Obviamente que se eu tivesse parado, coisas que não aconteceriam. Cada movimento que você faz, você gera outras coisas, né? Normal, né? Quando você faz um movimento, gera uma coisa e tal. É claro que você também não fizesse o vídeo, ficasse lendo um negócio, ou vendo Netflix, ou fazendo qualquer coisa que a gente possa fazer no domingo à noite, também outras coisas aconteceriam, normal. Mas essa foi a regra que eu inventei e ela continua fazendo sentido para mim, porque ela continua operando coisas interessantes dentro da minha estrutura de desejo e satisfação e
tudo isso que a gente fala aqui. E prazer, felicidade, abertura e tal. Mas então é isso que eu queria dizer. Não vou falar sobre estoicismo, não vou falar sobre esquizoanálise, não vou falar sobre Jung, não vou falar sobre constelação familiar, não vou falar sobre astrologia e não vou falar dos meus livros. Mas, de qualquer forma, obrigado por essas perguntas, de verdade. Eu acho que várias vezes tem comentários interessantes que abrem campo sobre isso, nos textos aí embaixo, ou sobre o Reich também, que agora eu tinha esquecido, mas tem aqui o Reich também, é uma, e que é legal que os comentários estejam aí, e que é legal que a pessoa fale um negócio que eu fale, caramba, nunca tinha lido isso, que maneiro, que legal esse conceito, né? E a gente vai aprendendo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que falar sobre isso. A gente pode só ler e deixar passar. E deixar, quando pegou você, ele te levou junto naquela história, você vai. Era isso, gente. É um vídeo um pouco só de conversa mesmo, tá? Era isso que eu tinha pra dizer hoje, tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Eu acho que esse vídeo não vale a pena compartilhar, é mais para quem está acompanhando aqui o Dose Diária, para entender isso tudo. Mas mandem aí as perguntas, continuem mandando as perguntas sobre o que quer que seja, né? E aí o seu desejo às vezes se encaixa com o meu desejo. E assim a gente segue. Não é isso? E obrigado pela conversa toda e por tudo que eu estou aprendendo fazendo isso aqui. E que bom que tem gente aprendendo coisas também que eu acho que tem, tá bom? Até amanhã. Amanhã a gente entorna um pouco mais o caldo, tá? Tchau!